A paz de Deus, o nosso eterno Criador, e a infinita graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Todo pecado é detestável para Deus. Só que hoje, nesse vídeo, eu vou falar de 7 pecados que estão listados em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que são ali relatados como repulsivos, repugnantes e detestáveis a Deus. O pecado é o maior instrumento de ruptura da nossa relação com Deus. O pecado é quebra de preceitos, de conduta, de obediência. É uma prática que literalmente pode nos afastar da presença de Deus. Toda regra que nos foi imposta por Deus, se quebrada, é pecado. É como na nossa casa. Todos nós temos regras em nossa casa e nosso lar. Para nós que temos filhos, nós impomos limites e regras aos nossos filhos. Como nós vamos saber se os nossos filhos são obedientes? Se nós impormos proibições, regras e limite neles. E Deus, ele faz a mesma coisa para conosco. Não que Deus seja um tirano ou que somos privados de liberdade. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Presta atenção. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós, cristãos, somos livres. Livres de jugo, de escravidão, de servidão. O Evangelho, ele não escraviza, o Evangelho liberta. Então foi para isso que Cristo nos libertou. Agora, nós temos os olhos de Deus, o nosso Criador, que nos observa se estamos andando ou não no temor da sua palavra. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos livres, mas nós temos que andar em temor na presença de Deus, porque Ele nos observa. Nós temos que vigiar para não entristecer ou ferir os preceitos de Deus. Cristo nos chamou para a liberdade, mas não é porque nós temos liberdade em Cristo que tudo aí vai virar festa, vai virar oba-oba. Fazer tudo o que nós quisermos, pecar deliberadamente. Nós temos limites. O cristão tem divisas de conduta, de moral, de deveres a cumprir como cristão. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado com preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós temos um dono. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E nós temos que honrar a Deus através do nosso corpo. Mas, infelizmente, o nosso corpo é tentado pelas consequências do pecado. O nosso corpo pende para o mal. Então aqui eu vou descrever os 7 pecados abomináveis para Deus que está em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. O versículo base desse vídeo, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. É por isso que eu sou a favor de estudos bíblicos, principalmente na minha denominação, que é a Congregação Cristã no Brasil. Porque muitos leem esses versículos que foi lido aqui e veem todos esses pecados que são relatados aqui como detestáveis a Deus, mas na maioria muitos não entendem o significado e o peso de cada um desses pecados mencionados aqui. E o que essa lista representa perante Deus? Vamos lá, vamos fazer uma análise dos 7 pecados mencionados aqui em Provérbios capítulo 6. O que é um olhar altivo?
O olhar altivo é a pessoa orgulhosa, soberba, que se considera melhor que as outras pessoas. É uma pessoa narcisista, sem humildade. E as pessoas que têm esses comportamentos podem ser afastadas de Deus, porque tudo isso é um pecado. E em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, tem uma profecia para pessoas que se comportam dessa forma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então pessoas que têm olhos altivos não prosperam e não vão bem na presença de Deus. Língua mentirosa. Vamos ver o que é uma língua mentirosa. Esse pecado é um dos piores porque ele está relacionado diretamente com o bicho ruim, que é o pai da mentira. A língua, ela tem um poder de destruição que você não imagina. Ou se imagina, às vezes não consegue sentir o poder da maldade que a língua pode trazer na vida das pessoas. Mas nesse mundo dos viventes, quem nunca foi vítima da língua? Quem nunca sofreu algum mal por causa desse membro sem osso, né? Em Tiago, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, ele define o que é uma língua descontrolada. Presta bem atenção. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, com a língua, a pessoa acusa, difama, levanta falso testemunho, engana, destrói reputações, acaba com famílias, com casamentos, com ministérios. E é por isso que quando a língua ela não é domada pelo Espírito Santo, ela pode nos afastar de Deus. E preste atenção, todos esses pecados que eu li até agora, que faltam mais alguns, são pecados para a morte. Pode gerar morte espiritual, morte eterna. Às vezes nós vemos, aquele pecado é um pecado mortal. Como no caso, muitos dos meus irmãos acreditam que o pecado mortal é adultério. E o adultério é um pecado como esse que nós estamos lendo aqui. Pecado é pecado. Todo o pecado nos afasta de Deus. Se nós morrermos nesses pecados, não temos vida eterna. Agora, se temos vida, respiração e fôlego, Deus pode nos perdoar se nós nos humilharmos e nos achegarmos a Deus. Então vamos ter muito cuidado com a nossa língua. O terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Você acha que derramar sangue inocente é somente atentar contra uma pessoa e tirar a sua vida? Não. Aquele que mata a alma do seu semelhante, mata alguém espiritualmente, também é uma pessoa que derrama sangue inocente. Você acabar com a vida espiritual de uma pessoa, ou condenar uma pessoa que está tentando se reerguer de algum fracasso espiritual, e você acaba de matar aquela pessoa, quem pratica isso é uma pessoa sanguinária e derrama sangue também, sangue de almas. Toda forma de violência e ódio praticado por atos, com atitudes, ou praticados no coração, é pecado. 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Então veja a gravidade desse pecado. Homicídio de almas, matar, destruir reputações é um pecado gravíssimo, passível de perca da vida eterna. O quarto pecado: o coração que maquina pensamentos perversos. O coração, figuradamente, representa nas Escrituras as nossas ações, sentimentos e atitudes. Então, toda vez que você vê
esse membro nas Escrituras, ele está associado com raciocínio, pensamento e mente. E é daqui que sai a ordem para o nosso corpo inteiro. Então, se você maquina pensamentos maus contra você próprio ou qualquer pessoa que seja, você está pecando. O conselho para esse pecado está em Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Então renove o seu coração, seu pensamento e os seus sentidos e fuja de todo pensamento mau que sai do coração, ou seja, da sua mente. Pecado número 5. Pés que se apressam a correr para o mal. Você, figuradamente, com os seus pés, você pode fazer escolhas certas ou erradas, buscar o mal ou o bem. Eu vou ler aqui Provérbios, capítulo 19, versículo 2. É um versículo que encaixa muito bem nesse assunto que estamos falando. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Como assim a alma sem conhecimento não é bom? E aquele que se apressa com seus pés peca? Porque você tem que ter conhecimento das coisas, buscar conhecimento, para que você possa agir com a razão e não com a emoção. Em muitos parâmetros da nossa vida, nós temos que agir com a razão e não com a emoção. Se precipitar e sair correndo, buscando às vezes soluções que não é as soluções de Deus na nossa vida, ou buscando fazer coisas com as nossas próprias mãos, corremos com os nossos pés. E acabamos muitas vezes caindo em pecado diante de Deus. Muitas vezes numa correria, passando por cima das pessoas, correndo com os nossos pés, buscando os nossos próprios interesses, acabamos fazendo mal ao nosso semelhante e pecamos perante Deus. Pecado 6. Testemunha falsa que profere mentiras. Nesse texto estão associados 2 pecados. Pecados que são a falsidade e a mentira. Você se acha no direito de testemunhar algo que você não ouviu, ou dar testemunho de algo que você não assistiu e nem presenciou? Eu acredito que é óbvio que não. Nós, de maneira alguma, podemos fazer declarações falsas do caráter e da moral das pessoas. Você não pode inventar um falso testemunho do ato de alguém. Além de ser um crime contra a Constituição Federal, é um pecado gravíssimo perante Deus. Provérbios 19, verso 5, vamos ver o que diz de pessoas que dão falso testemunho do seu semelhante. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. E lá no final de Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre que está esquentando já para esse tipo de gente que comete mentira, que acusa, que calunia as pessoas. Fique esperto. O 7º pecado, que é um dos mais abomináveis, como diz no fim do versículo, 6 pecados o Senhor odeia, que é esse que nós lemos, e o 7º a sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso é o que mais tem entre os crentes. São pessoas que semeiam contendas. Pessoas assim é igual pássaro preto. Vai cagando e semeando contendas em todos os lugares que vai. Semeia fofoca aqui, fofoca ali, joga esse contra aquele, joga aquele contra aquele outro. O semeador de contendas é o famoso fofoqueiro. E o responsável por esse pecado é a língua. O crente, quando ele semeia contenda, ele está emprestando a sua língua para o diabo. O espírito imundo se apossa da língua das pessoas que emprestam a língua para ele. Olha o que diz em Provérbios 16, versículo 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Quantas amizades o fermentador de contenda ou a fermentadora de contendas destrói com a língua, com a fofoca? Quantos casamentos são destruídos por fofoca, por semear contenda na vida das pessoas? Nós somos chamados por Deus para pacificar, para semear o amor,
para promover a paz. Um conselho para os fermentadores ou fermentadoras de contenda. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então vamos domar a nossa língua, que é um bem que nós fazemos tanto para nós, quanto para aqueles que nos cercam, que nos rodeiam. Então esses são os pecados que Deus detesta e abomina. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você receba notificação dos próximos vídeos postados aqui. Deixe o teu like, que é muito importante para o canal, deixe o joinha. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, em grupos de WhatsApp, Facebook. E traga mais gente para estar junto conosco nessa família, nesse canal chamado Carlos Einar. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá, estou te esperando.